Muito boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, vereadores, funcionários desta casa, a todos que nos assistem pela TV Barretos. Vamos dar início à terceira sessão ordinária do mês de abril. Solicito ao nosso vice-presidente Guilherme Ávila que proceda à chamada dos senhores vereadores. André Luiz Rezec, Aparecido Donizete Alves Cipriano, Francisco de Paula Silva, Guilherme Henrique de Ávila, presente, José Francisco Abrão Miziara, Leandro Aparecido da Silva Anastácio, Olímpio Jorge Nabem, Otávio Alves Garcia, Paulo Henrique Correia, Reginaldo da Silva, Videlson Leite Júnior. Presente. Havendo número legal, invocando a proteção de Nosso Senhor Deus, declaro abertos os trabalhos, solicitando a todos que, em pé, ouçam a execução do hino nacional e do hino de Barretos. Barretos bandeirante, desbravador do sertão, pela pátria avante, avante, levantado o coração, não há de
divisa mais bela, mais nobre, mais varonil. Sejamos a sentinela avançada do Brasil. O sol ardente, o prado e a sarastora, as bênçãos do Senhor vêm como orvalho, protegendo os rebanhos e a lavoura, os lares, os estudos e o trabalho. Por Barretos bandeirante, desbravador do sertão, pela pátria avante, avante, levantado o coração. Não há divisa mais bela, mais nobre, mais varonil. Sejamos a sentinela avançada do Brasil. Deus nos guie e conserve sempre unidos, com as suas ovelhas nos agarram, sem distinção de credos e partidos, pugnemos pela glória nacional. Por Barretos bandeirante, desbravador do sertão, pela pátria avante, avante, levantado o coração. Não há divisa mais bela, mais nobre, mais varonil. Sejamos a sentinela avançada do Brasil. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura da ata da sessão anterior, bem como a sessão da sessão solene realizada no dia 15/4. O vereador Guilherme solicita a dispensa da leitura das atas. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação a sessão da ata anterior. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação a sessão da ata solene do dia 15/4. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura de ofícios, convites e outros constantes das comunicações. Edital número 650. Videlson Paixão Leite Júnior, presidente da Câmara Municipal de Barretos do Estado de São Paulo, no desempenho de suas atribuições, faz saber que, em conformidade com dispositivos do regimento interno, por iniciativa dessa presidência, ficam os senhores vereadores convocados para a sessão solene a realizar-se no dia 27 de abril de 2011, às 20 horas, na sede desta Câmara Municipal, em comemoração ao Dia das Meninas Arco-Íris, nos termos da Lei Municipal número 4354 de 2010. Cumpra-se afixando em local de costume e distribuindo cópias aos interessados para a ciência. Segue assinado pelo presidente Videlson Paixão Leite Júnior e pelo primeiro secretário Aparecido Cipriano. Ofícios e telegramas, liberação de verba, Ministério da Saúde, pagamento do FAEC Nefrologia, valor de R$ 213.903,57. Pagamento da saúde bucal, valor R$ 8.000. Para pagamento, saúde da família, valor R$ 38.400. Pagamento dos agentes comunitários de saúde, valor R$ 19.278. Do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, liberação R$ 27.000 no dia 25/2 e no dia 24, R$ 4.400. Está à disposição dos vereadores para consulta. É o que há, senhor presidente? Atenção, senhores vereadores. O vereador Paulo Henrique Corrêa está em Brasília, representando a Câmara Municipal no DENIT sobre os assuntos do traçado ferroviário. Tendo em vista, ele não conseguiu pegar o voo para chegar a tempo à sessão. Eu nomeio o vereador Euripinho para que fique como segundo secretário na noite de hoje. Vamos dar início ao grande expediente. Desculpa, senhores vereadores, hoje nós temos aqui na nossa Casa de Leis
a presença... Cadê o senhor Vitor? Senhor Vitor, fica do lado aqui, ó. Chama ele, fica aqui. Nós temos hoje aqui na Casa de Leis, de acordo com o requerimento aprovado, a presença do diretor do IFSP, o Instituto Federal do Estado de São Paulo, Dr. Vitor Brum, e o qual vai fazer uma exposição de 15 minutos. E se algum vereador tiver vontade de fazer alguma pergunta, vai estar aberta a pergunta ao senhor Vitor Brum. Nomeia a comissão composta pelo vereador professor Reginaldo, André Luiz Rezec e Euripinho, para que introduza o nosso convidado ao plenário. Professor Vitor Brum, ele é diretor do, agora se chama IFESP, Instituto Federal do Estado de São Paulo, que está ali localizado entre os bairros Barretos 2 e Cristiano de Carvalho. Muitas pessoas ainda não sabem do trabalho que está sendo feito, dos cursos que estão sendo oferecidos. Nós fizemos questão de convidar o diretor Vitor Brum para que ele viesse aqui na sessão hoje mostrar e explanar para toda a população barretense, aproximando assim a população de Barretos região à nossa futura Universidade Federal. Já é um campus de Universidade Federal e o nosso diretor está aqui hoje para esclarecer a toda a população. Então eu peço que gentilmente ele vá até a tribuna e utilize da palavra pelo tempo regimental. Boa noite a todos e a todas. Boa noite a quem nos assiste pela televisão, pela internet e os demais meios de comunicação. Cumprimento ao senhor presidente e, em nome do reitor do Instituto, em meu nome e de todos os servidores do Campus Barretos, agradecemos essa oportunidade e esse privilégio de vir a essa Casa de Leis explanar um pouco do que é o Instituto Federal e o que ele significa neste Campus Barretos, não só para a população de Barretos, mas para toda a região a que Barretos hoje congrega e com certeza converge aqui em relação à cidade. Gostaria também de agradecer aos servidores que aqui estão, mas principalmente cumprimentar a todos os vereadores e agradecer o apoio e o empenho dentro dessa solicitação que me foi encaminhada. Eu pediria que passassem um pequeno filme e reportando que esse filme foi de uma visita de 1910, ainda do atual ministro, quando nós iniciávamos esse trabalho em São Paulo. Só explicando a todos, esse filme é em preto e branco, ele é mudo, mas eu espero que, à medida que ele for sendo executado, eu faço algumas explicações. Foi um resgate da Cinemateca de São Paulo, da visita do excelentíssimo ministro da Agricultura, onde nós éramos ligados. Essa construção fica em São Paulo, ali na Barra Funda, na Rua APA. Esse prédio ainda ele está sendo utilizado. Então, a chegada do ministro, a antiga Escola de Aprendizes e Artífices, como era chamada, e segundo a lei de criação, era destinado aos desvalidos da sorte. Essas mesmas pessoas que tinham esse interesse, com certeza, tiveram, né, ao longo desses 100 anos de existência do Instituto, a possibilidade de conviver dentro das suas oficinas, mas principalmente ganhar o que nós chamamos de ensino ou de educação profissional. Aí, de novo, a entrada das autoridades, eles estão visitando, isso é uma atividade que os alunos, à época, desenvolviam em relação às placas. Pode parar, por favor.
solicito que a apresentação... Este é o estandarte que caracterizava a Escola de Aprendizes e Artífices, ainda como o primeiro instituto aqui em relação a São Paulo. Essa ainda é uma outra bandeira, que era a Escola Técnica Federal, que perdurou durante alguns anos. Próximo. E depois transformou no Centro Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, que quero crer, alguns aqui já conhecem esse nome. E agora, a partir de 2008, esse mesmo Centro Federal de Educação, Ciência e Tecnologia foi transformado em Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, cuja sigla é IFSP. Próximo. Aí o símbolo dos 100 anos. Em 2009, nós comemoramos o centenário de institucionalização dessas atividades profissionais e hoje com o símbolo do Instituto Federal. Então, o Instituto Federal do Campus Barretos, próximo, ele é uma autarquia do Ministério da Educação e Cultura, portanto, estamos ligados ao MEC em Brasília. Nós temos uma natureza jurídica de autarquia, temos autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar. Próximo. O Instituto, ele oferece a educação básica e profissional superior, pluricurricular e multicamp. Portanto, o Instituto hoje possui 27 campos em atuação no estado de São Paulo. E nós oferecemos a educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades e níveis de ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional. Nós somos equiparados às universidades, mas diferenciados na forma de atuação. E aqui a explicação é simples. 50% de todas as nossas vagas são oferecidas em nível técnico, 30% dessas vagas para os cursos de tecnologias, bacharelados e pós-graduação, tanto em lato quanto estrito sensu, e 20% das vagas para os cursos de licenciatura. Próximo. O objetivo do Instituto é ministrar essa educação técnica em nível médio, ministrar os cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores em todos os níveis de escolaridade, realizar as pesquisas aplicadas, estimular e apoiar os processos educativos. Desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e finalidades da educação profissional e tecnológica e ministrar em nível de educação superior os bacharelados, os tecnólogos, as licenciaturas e as pós-graduações. Hoje, em Barretos, nós oferecemos 3 cursos em nível técnico, que é o curso de agronegócio, manutenção e suporte em informática e eventos. Em 2012, implementaremos a partir de fevereiro, além desses 3 cursos, mais outros 2, técnico em alimentos e técnico em agropecuária. Próximo. Em 2012, em implementação em nível superior, vem um curso de licenciatura em biologia e um tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas. Está sendo implementado e já desenvolvido para que a gente possa protocolar na reitoria um tecnólogo em turismo. Aqui algumas fotos que a visita do ministro no ato solene de inauguração do campus em 2008, próximo. Também uma visita ao laboratório, uma atividade com os alunos de eventos, também uma aula inaugural que foi proferida esse ano pelo deputado Ubiali. Aí também um evento que foi realizado no final do ano de 2010 com uma creche que fica em frente à escola, onde nós levamos 160 crianças para dentro da escola e foram desenvolvidas várias atividades com eles. Aí, o encerramento do ano na apresentação desse, que foi um coral feito pelos próprios alunos na época do Natal. E aí uma atividade desse ano de 2011, onde nós propusemos uma semana de integração e convidamos várias entidades de Barretos para que se fizessem presente e lá nós então desenvolvemos atividades entre eles e toda a comunidade. Aí uma outra atividade, logo ali no início da Avenida C1, nós plantamos esse ano, em fevereiro, 120 árvores nativas da região.
Aí é uma espécie entre um professor e um aluno. Aí são atividades em sala de aula com alunos de eventos. Atividades nos laboratórios, na parte de alimentos e bebidas. Aqui há uma sala de aula entre os alunos e o docente. Esse foi um curso que nós fizemos em janeiro com as pessoas da comunidade que estavam voltadas à área de marketing e publicidade. Nós tivemos lá matriculados 30 alunos e desses 30, 24 compareceram. Aí uma visão do campus do estacionamento, aí a entrada de acesso ali pela Avenida C1, aí uma vista interna do bloco que nós chamamos de bloco 1, ou bloco pedagógico, uma visão da área de confraternização ou de vivência que fica entre as salas de aula e a biblioteca, uma visão noturna do estacionamento em relação aos prédios, aquelas luzes representam as 10 salas de aulas hoje que temos com capacidade cada uma para 40 alunos, e aí uma fotografia de um colega nosso de São Paulo, que quando veio nos visitar gostou muito do pôr do sol em Barretos. E essa fotografia caracteriza exatamente a visão que a gente tem do campus em relação ao pôr do sol em Barretos. E aqui mostrando a todos aonde o Instituto Federal hoje atende aos vários municípios dentro das suas características e inserções regionais. Isso é muito importante. Por quê? Em cada uma dessas cidades, se nós pegarmos Barretos, por exemplo, todos os cursos que são oferecidos, desde cursos regulares a cursos de capacitação ou de qualificação, esses cursos têm uma identidade local e regional. Então, o que o Instituto tenta se fazer? Aproximar cada vez mais da sociedade, para que a gente conheça essas demandas e que essas demandas possam ser trabalhadas dentro da instituição. Logicamente, com o seu fôlego e com a quantidade de docentes que temos. E aí o endereço do campus, que fica aqui na Avenida C1, 250, no ID Dyer, e os nossos telefones de contato é 17 3321 7980 ou pela página da internet no ifsp.edu.br. É isso, senhor presidente. Mais uma vez, muito obrigado, e eu fico à disposição, não só sua, mas de todos os vereadores, para algum questionamento ou pergunta. Nós que agradecemos, diretor Vitor Brum. Eu vou colocar em votação ao plenário o pedido dos vereadores de poder fazer perguntas. Está em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Vereador que quiser fazer pergunta ao diretor Vitor Brum, está aberto o microfone. Eu pediria, quebrando o protocolo, antes de nós passarmos, mostrar a vocês um filme institucional. Eu acho que acrescentaria à minha fala. Pediria que fosse exposto. Tudo bem. Esse, senhor presidente, foi um filme dos 100 anos, quando o Instituto em 2009. A essência empreendedora de São Paulo para a indústria e o trabalho despertou no presidente Nilo Peçanha a vontade de criar um lugar em que os trabalhadores pudessem receber formação profissional de qualidade. Por isso, há 100 anos, nasceram as primeiras escolas de aprendizes e artífices em todos os estados brasileiros, que ao longo do tempo se transformaram em referência de educação de qualidade pública e gratuita. Em São Paulo, os esforços se concentraram na capital, oferecendo cursos ligados aos ofícios da indústria. Com o crescimento da importância da instituição, mais cursos passaram a formar profissionais com a qualidade do Instituto Federal de São Paulo, alcançando 40 áreas diferentes. Essa nova instituição, assim criada, ela tem um compromisso muito maior com a sociedade e uma característica primordial de ser flexível para se adaptar a esses novos tempos que nós temos.
dinâmica, que saiba reconhecer as necessidades da sociedade, que saiba adaptar, criar os seus cursos, desenvolver linhas de pesquisa para interferir de forma dinâmica com a sociedade. E dessa forma estaremos começando a escrever um novo futuro para essa instituição. E junto a isso, a oportunidade de estarmos instalando novos campos nesse processo de expansão, em que nós nos tornaremos o maior instituto da rede federal do Brasil. A última mudança feita pelo governo federal na estrutura impulsionou a relevância da instituição, semelhante à que é observada nas universidades federais. Assim, o Instituto Federal de São Paulo ampliou seu leque de cursos e áreas oferecidas e também o nível que eles atingem, proporcionando licenciatura, pós-graduação e engenharias. Os alunos que frequentam os cursos do Instituto são variados, desde os que buscam encerrar os estudos e se preparar para o mercado de trabalho, como os do Proeja, até os que serão professores que agora estão nas licenciaturas. O Instituto forma também técnicos de nível médio, tecnólogos, engenheiros, especialistas e mestres. Com objetivos cada vez mais amplos, o Instituto Federal de São Paulo se aproxima da missão de consolidar a prática educativa que contribui com a inserção social e a produção de conhecimento pela formação integradora dada aos seus alunos. A persistência na manutenção do nível de qualidade do ensino e dos serviços prestados para a sociedade paulista é o que garante a constante capacitação dos professores e servidores do Instituto Federal de São Paulo. A participação de representantes do mercado de trabalho no ambiente da sala de aula é outro benefício para quem estuda aqui. Espalhados em 26 cidades paulistas, os campi podem contar com 60 professores e atender até 1.000 alunos. Além de São Paulo, outras 10 cidades já contam com a presença da instituição, como Cubatão, Sertãozinho, Guarulhos, São João da Boa Vista, Caraguatatuba, Salto, Bragança Paulista, São Carlos, São Roque e Campos do Jordão. Até o final de 2010, outros 15 campi devem ser inaugurados em Araraquara, Avaré, Barretos, Birigui, Boituva, Campinas, Catanduva, Hortolândia, Itapetininga, Piracicaba, Presidente Epitácio, Registro, Suzano e Votuporanga. O mercado de trabalho comprova a qualidade dos cursos do Instituto Federal de São Paulo. Os índices de contratação dos profissionais que saem com diploma daqui são altos. Padrão de qualidade e altos índices de sucesso no mercado de trabalho confirmam a missão do Instituto Federal de São Paulo de formar cidadãos capacitados e competentes para atuar em diversas profissões, pesquisa, difusão e processos que contribuam para o desenvolvimento tecnológico, econômico e social brasileiro. Em 100 anos, o Instituto Federal já formou milhares de profissionais para a indústria e áreas da tecnologia, colaborando com o desenvolvimento do país. Agradeço. Para o futuro. Por favor. Muito obrigado. Pode interromper.
Obrigado ao nosso diretor Vitor Brum. Eu fiz questão de fazer esse requerimento, convidá-lo a vir nessa Casa de Leis, porque, às vezes, falar bem na linguagem populista, quando nós falamos a muitos jovens que nos procuram naquela ânsia de ter um ensino superior, um curso tecnólogo, uma especialização e não saber onde estudar. E aí, ano passado, eu fui um dos grandes defensores, porque acompanhei a batalha do professor Reginaldo em trazer esse campus para Barretos, ao qual o senhor está aqui representando hoje. E às vezes eu falava, olha, por que vocês não estudam no IFET? As pessoas perguntavam se era até de comer, né? Não sabia o que significava o IFET. Hoje, essa visão já mudou. Nós sabemos que a cidade já tem consciência, uma grande conscientização do que é o IFET. Mas eu gostaria que aqui, novamente, Vossa Excelência explanasse para nós quais os cursos que estão sendo oferecidos hoje no IFET, quantas vagas tem disponíveis e também quando que é o vestibular, se é processo seletivo, se é vestibular. Esclareça bem na linguagem que aquele estudante que está terminando o seu ensino médio possa entender e procurar o IFET para ter o seu tão sonhado curso profissional. Muito obrigado pela pergunta. Hoje, se nós pensarmos em termos de Brasil, apenas 8% dos alunos que têm capacidade de frequentar os cursos técnicos se candidatam a um processo seletivo de cursos técnicos. Isso é uma realidade. Se nós pegarmos para o São Paulo, essa realidade não é diferente do nível Brasil. E isso é uma pena, porque é a primeira oportunidade que qualquer jovem tem de galgar o mercado de trabalho com uma qualificação. Hoje nós oferecemos 3 cursos em nível técnico. O de agronegócio são em 4 semestres, 2 anos. Oferecemos turmas à tarde e à noite, 40 vagas para cada um. Oferecemos o curso de eventos à noite, 40 vagas para cada um. E o manutenção e suporte informática, tarde e noite, 40 vagas respectivamente para a tarde e 40 vagas para a noite. Todo o processo seletivo de admissão de alunos no Instituto requer 2 condições básicas. Primeiro, que ele tenha concluído o ensino médio ou que ele tenha concluído pelo menos o primeiro ano do ensino médio, porque aí ele pode fazer concomitantemente a escola onde ele frequenta, o ensino médio, e lá no Instituto ele recebe a parte da educação profissional. Ou seja, quando ele concluiu o seu ensino médio, também ele está concluindo a educação profissional na mesma época, com o mesmo tempo em que ele está se dedicando a um estudo e ao outro. Todo e qualquer processo, ele é público e ele deve ser garantido às pessoas o livre acesso. Tanto aquelas pessoas que têm condições, que já têm o ensino médio concluído, quanto aqueles que ainda estão em fase de conclusão. Ou qualquer outra modalidade, seja a EJA do ensino médio ou qualquer outra. E hoje ele é feito através de processo seletivo ou vestibular? Tem algum tipo de custo ao aluno, diretor? Não, o custo é 0, os cursos são todos gratuitos. O aluno lá não paga absolutamente nada. Como o nosso processo seletivo é terceirizado, aqueles alunos que têm condição de pagar, pagam uma taxa de R$20. Aqueles que não têm condição, em função da renda familiar, ao preencherem o documento, pedem isenção dessa taxa. E a essas pessoas que requerem, normalmente isso é concedido. Então, não necessariamente quem for tem que pagar essa taxa de R$20 para o processo seletivo. Ele acontece normalmente entre 2 e 3 meses antes de iniciar as aulas, portanto, entre o mês de abril e maio, ainda não está definido essa data, tivemos um pequeno atraso, e para o final do ano ele está sempre acontecendo entre setembro e novembro. Satisfeito. Próximo vereador a fazer a pergunta, professor Reginaldo. Senhor presidente, senhor diretor, professor Vitor Brum, inicialmente eu gostaria de publicamente externar os agradecimentos, em nome do povo de Barretos mesmo, externar os agradecimentos ao professor Vitor, que tem conduzido a implantação do Instituto de uma maneira exemplar. Quero também agradecer
o professor Arnaldo, que é o reitor, atual reitor do Instituto, o professor Garabé, que era o ex-reitor, ex-diretor-geral, professor Silmário, pessoa que colaborou muito no processo de implantação do Instituto, que inclusive está aqui presente, né? Silmário, gostaria de que você guardar sempre na memória esse agradecimento que eu estou fazendo, porque eu sei da contribuição, da importância da contribuição do Silmário em todo esse processo. Eu me lembro que depois da primeira vez, depois que foi publicado o edital, a chamada pública, professor, eu estive em Brasília para me inteirar das condições, enfim, da participação de Barretos nesse processo. Era uma chamada pública. E de lá, de Brasília mesmo, eu rumei para São Paulo. E devia ser mais ou menos umas 12 horas, 12h30 horas, hora de almoço, portanto, mas conseguimos encontrar o professor Garabé, que na época era o diretor-geral do Instituto Federal, que se chamava Cefet na época. E, meio sem jeito, porque era a hora do almoço, né, pedimos algumas informações rápidas, mas o professor Garabé ficou com a gente lá. Estava eu, mais secretário de Araçatuba, de Araraquara. Então, ele ficou com a gente mais ou menos até lá para as 4 horas, quer dizer, sem almoçar, mostrando o que era o Cefet São Paulo, toda a estrutura, como é que funcionava. A partir daí, um pouco tempo depois, recebemos a visita do professor Arnaldo com o professor Gercionei, né? E o professor Vitor, já dentro do processo de elaboração da proposta de Barretos. Foi vamos dizer assim, um apoio excepcional, uma boa vontade que nós percebemos por parte desses professores, como se fosse realmente de Barretos, se estivesse lutando por um objetivo, por um patrimônio de Barretos. E realmente eu fiquei muito sensibilizado, muito comovido de ver essa participação. E quero lembrar também, enquanto eu estava passando o filme aqui, estava recordando do processo de implantação dessa conquista que foi grandiosa para nós. Primeiro, nós travamos uma batalha aqui no Legislativo para aprovar a doação dos terrenos. E, com isso, nós mobilizamos a população inteira que esteve aqui presente nas galerias várias vezes até conseguir a votação e a aprovação por unanimidade do projeto de lei que autorizava a doação dos terrenos. Depois foi a participação para elaborar a contrapartida do município de Barretos. E nós mobilizamos também pais de alunos. O Cipriano lembra disso, participou também, trabalhava na educação. Então, alunos participando, fazendo aquele livro de ouro, recolhendo moedas de 10 centavos, alunos das escolas, para poder contribuir com a implantação do Instituto Federal. Então, realmente, quando a gente vê essa realidade que é hoje, né, o prédio construído, os cursos funcionando, com uma grande direção, com grandes professores efetivos, né, e todas essas perspectivas já de cursos superiores, né, e aí muitas pessoas falam que o Instituto Federal é o embrião de uma Universidade Federal em Barretos, e eu sempre corrijo, não é embrião, é realidade, já é a realidade da nossa Universidade Federal em Barretos, né? Então, eu fico muito comovido com isso, queria externar publicamente, né, os meus agradecimentos e também os agradecimentos do povo de Barretos para com o trabalho que todos os senhores estão realizando em benefício da nossa população. Mas eu quero aproveitar também, queria fazer uma perguntinha, saber como é que anda a questão dos investimentos naquela parte do terreno da zona rural, quais são as previsões, enfim, como é que estaria naquele sentido. Mas muito obrigado e parabéns pelo trabalho que todos os senhores têm realizado. Muito obrigado. Muito obrigado pela pergunta. Em nome do Arnaldo, do Garabé, do Gersonei, eu deixo aqui os meus agradecimentos a essa lembrança, né? E, se bem eu me lembro, àquela época eu já acompanhava essa construção aqui em Barretos,
E a minha vinda para o Instituto, ele teve uma finalidade básica em função da minha formação profissional, que tinha a identidade clara do que era Barretos, em ter uma escola com a característica agrícola voltada ao campo, especialmente dentro da questão do agronegócio, como ele é e representa em relação à riqueza desse país, ou seja, do produto interno bruto. Então, mais uma vez, em meu nome, em nome de todos que você lembrou, me permita chamá-lo assim, né, professor? Mas de todos aqueles que trabalharam e mesmo aqueles que indiretamente ajudaram, fica aqui, eu vou levar esse agradecimento a todo mundo. Em nome de todos os servidores do Campus Barretos, nós agradecemos a sua colaboração. Tá? Basicamente, essa licitação já está concluída. Essa licitação caminhou no final do ano para uma ampliação de mais 4 blocos dentro do Instituto, o que representa um investimento da ordem de R$3,5 milhões de reais. Irão ser construídos auditórios, quadras e, principalmente, os laboratórios de informática, que é o que contemplaria a fase final da área voltada à cidade, com 20 mil metros quadrados. O nosso desafio agora é a parte rural, que é de uma fazenda, é uma pequena gleba. Na verdade, nós nos enquadramos, segundo o ITR, numa pequena gleba, somos uma pequena propriedade, por volta de 50 hectares. Mas, com certeza, esses 50 hectares irão receber, a partir de 2012, já os cursos com a identidade voltada à área de campo, que seriam, inicialmente, os técnicos em agropecuária. Mas, com certeza, isso vai evoluir, como bem disse o filme, dentro das engenharias, para que a gente possa implementar, num futuro próximo, quem sabe o curso de agronomia, que tanto Barretos vai almejar dentro dessa estrutura que temos. Então, realmente, nós somos equiparados às universidades, mas diferimos dela porque atuamos em toda a fase da educação, tanto de nível básico quanto de nível superior. E aí, em todos os níveis, seja no tecnólogo, na licenciatura ou nos bacharelados. Então, o investimento que foi realizado, a doação de todos esses terrenos, irão receber as suas obras para que possam receber o ensino e, principalmente, o aluno lá. A gente espera que até o final de 2011, aquela infraestrutura que será destinada à área rural seja toda ela implementada. Com a palavra, o vereador Cipriano. Muito boa noite. Boa noite. Obrigado pela presença. Eu gostaria de, primeiramente, dizer que eu acho que o doutor Reginaldo fica muito feliz em quando vê esse sonho se tornar realidade. Relembrando junto com ele o trabalho que nós fizemos na época para poder, capitaneado pelo doutor Reginaldo, o trabalho que foi feito para poder chegar onde chegamos hoje. Eu gostaria de lembrar cada um integrante da Secretaria de Educação, dizer para eles que valeu a pena. Valeu a pena, né? Não é de Nelane, né? Lembrar de Nelane, o Crepaldi, o Aldo, ficar até 11 horas da noite correndo atrás de documento, pedindo que cada um colocasse numa lista R$100, né? Lembra disso, né? Então, valeu a pena, doutor Reginaldo. Obrigado por ter participado dessa equipe. Eu tenho 3 perguntas, né? Primeiro, eu sempre lutei aqui em Barretos para que houvesse um curso direcionado aos funcionários da educação, que não são do magistério, que não são do quadro do magistério, para a gente criar o quadro de apoio do magistério. E pelo que eu procurei saber, é possível, né, que seja encampado o pró-funcionário em Barretos para os funcionários da educação. E eu acho que é importante isso, porque a gente pode dar uma qualidade melhor para os funcionários da educação, aqueles que são merendeiras, que a gente sabe que pode ser formado em gestor em nutrição, né, apoio em nutrição, o agente escolar, que seria os serviços gerais, o agente administrativo, que é o pessoal que trabalha na administração, e assim sucessivamente. Se existe essa possibilidade mesmo, e o que a gente pode fazer para ajudar, se precisa de ajuda da gente. O segundo, eu tenho vários alunos, e graças a Deus, a maioria dos concursados que passou no concurso lá do IFEST são alunos meus, inclusive o primeiro colocado, que hoje trabalha, que é o filho da Flávia, né, esteve estudando com a gente, né? E eles perguntam se vão ser chamados no concurso, que está valendo, porque a gente sabe que vai precisar de mais funcionários. Primeiro para o funcionário, segundo o concurso. E também se vai chamar portador de deficiência que passou no concurso. Terceiro, Barretos tem também um grande campo também de trabalho em que empresas grandes precisam de funcionários portadores de necessidades especiais. E muitas vezes eles precisam ter um pouco de conhecimento em alguma coisa, uma capacitação.
existe a possibilidade de ter um curso direcionado para portadores de deficiência para que eles possam entrar no mercado de trabalho de Barretos? Obrigado pela pergunta. Eu vou tentar responder uma a uma e posso começar primeiro com o pró-funcionário, ao qual o vereador manifestou. Eu recebi dessa casa uma solicitação para que o Instituto, tá certo, pelo vereador Paulo Corrêa, tá certo, que pudesse o Instituto manifestar a respeito da capacitação dos servidores de apoio à educação. Digamos, daqueles servidores que não sejam docentes. Muito bem. O que o Instituto tem baseado nessa lei que já existe desde 2007? E aí nós ainda estávamos sonhando em implementar aqui o Campus Barretos. O Instituto, se nós pegarmos e acessarmos o que o MEC disponibiliza, esse é um curso técnico de 1.260 horas. Então, ele não é um curso de qualificação, ele é um curso de formação. Então, para que todas as pessoas, para que todos os funcionários que se dedicam à educação possam fazer, exceto os docentes, eles precisam ter, pelo menos, o ensino médio concluído. Então, nós armamos uma forma de fazer essa apresentação desse projeto à reitoria em São Paulo. Semana passada recebemos a visita da pró-reitora de ensino e conversamos com ela a respeito desse projeto. Esse projeto já está sendo trabalhado e formatado dentro daquilo que o Instituto exige para que a gente apresente em São Paulo e possa oferecer este curso em 4 habilitações para a população estadual e municipal de Barretos que lidam o dia inteiro com a educação. Então, é possível fazer esse curso sim, é um curso de 1.260 horas, que levará na sua aplicação algo em torno de 2 anos. Poderá ser menor, desde que você consiga concentrar a carga horária. Ele é composto basicamente de 2 módulos. Aliás, desculpa, são 16 módulos. Desses módulos, um grande módulo é de formação pedagógica, que é dado como módulo básico de formação a todos aqueles que se prontificarem a frequentar o curso. Tá? Depois ele entra para 4 eixos específicos que eu vou chamar de itinerário formativo. Esse itinerário formativo ou eixos, eles pegam a administração escolar, tá certo? Eles vão pegar a infraestrutura e meio ambiente, vão trabalhar com a área específica da merendeira ou de alimentos, que é uma outra área que ele vai pegar, e uma outra área sobre gestão escolar. Então, são as 4 possíveis formações dentro desse itinerário destinado aos funcionários que lidam com a educação. Então, este processo demora um tempo dentro do Instituto para que o curso seja autorizado, então, sim, nós ofereceremos a partir do ano que vem. Esse encaminhamento está sendo feito, nós já tomamos as providências, inclusive deixar bem tranquilo a quem está nos assistindo e ouvindo, principalmente que aqueles que não tiverem o ensino fundamental, a proposta é que a gente faça a elevação de escolaridade com a força de trabalho do município de Barretos, da Prefeitura Municipal. Paralelamente, a gente faz a oferta de educação profissional, porque levando a escolaridade até o ensino médio, nós terminamos a educação profissional e ele tem, então, uma formação técnica voltada à educação. Essa é a proposta do pró-funcionário. Espero ter respondido a primeira. A segunda que me foi feita a questão é em relação aos concursados que estão para dar a entrada ao Instituto. Na mudança de governo de 2010 para 2011, algumas das nossas vagas elas foram recolhidas pelo MPOG. MPOG é a sigla do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Essas vagas foram, então, recolhidas e só agora estão sendo disponibilizadas. Então, todas aquelas pessoas que prestaram um concurso para o Campus Barretos e que tiveram êxito na sua aprovação serão chamados pelo menos até o final do ano. Se não for, esse concurso será prorrogado por mais um ano. Deixar bem tranquilo as pessoas que é possível que todos sejam aproveitados. A terceira coisa é em relação aos portadores de necessidades especiais, se nós podemos ou não oferecer cursos. Mas antes eu queria voltar e fazer a seguinte resposta. O Instituto hoje é uma escola includente, não só em relação ao aspecto do deficiente físico,
portanto, que poderá, se passou no concurso, ser chamado em função da quantidade de administrativos ou docentes que fazem parte do campus. Então, é possível que um deficiente físico que passou dentro de um cargo administrativo seja chamado em função do contingente que efetivamente tomou posse. E a última questão é em relação aos portadores de necessidades especiais, quer sejam visuais, quer sejam auditivos, quer sejam físicos ou até com alguma limitação de caráter intelectual. Então, é possível sim. Eu me aproximei da Secretaria de Educação e nós estamos propondo um curso agora para 2011, no segundo semestre, junto a eles para trazer algumas pessoas com um pequeno desnível intelectual para que venham fazer um curso de informática que era desejo deles. Então, nós estamos recebendo lá da ordem de 5 alunos para começarmos esse trabalho, já no segundo semestre. Vereador Leandro Anastácio. Desculpe se eu me alonguei na resposta. Boa noite, Vitor. Quero cumprimentá-lo pela disposição de estar aqui hoje à casa, prestando esclarecimentos não apenas a nós, vereadores, mas à população. Quero aqui parabenizá-lo pelo trabalho que tem sido desenvolvido no Instituto, cumprimentar nosso amigo Silmário, pessoa na qual fui aluno, tive o prazer de ser aluno dele, na época que estudava no CETEC, e gostaria de fazer 2 perguntas. A primeira é com relação realmente aos cursos técnicos que estão sendo oferecidos, para que você pudesse esclarecer quais efetivamente estão sendo oferecidos para a população, o número de vagas, e qual a expectativa de nós instalarmos aqui no Instituto os cursos superiores, se há previsão, se já há um procedimento, estudo com relação à viabilidade e previsão para a instalação dos cursos superiores. Muito bem, muito obrigado. De novo, eu agradeço a oportunidade de estar nessa casa e, com certeza, os anais dessa casa vão registrar essa presença pela primeira vez do Instituto Federal aqui perante a vocês e, principalmente, nos dar a oportunidade de prestar à comunidade o que nós efetivamente estamos fazendo em Barretos, né? Então, os nossos cursos são, hoje, só técnicos, né? Oferecemos um na área de agronegócio. Ele é um curso de 2 anos, praticamente 4 semestres, e nós oferecemos 40 vagas à tarde e 40 vagas à noite. Um curso de eventos, que é na área de turismo, especificamente, e nós oferecemos uma turma à noite com 40 vagas. E mais um curso de manutenção e suporte em informática, um turno da tarde e à noite, com 40 vagas à tarde e 40 vagas à noite. O Instituto, na sua concepção e na sua atuação, como eu expliquei no slide, ele também trabalha na formação inicial e continuada. É possível, por exemplo, e nós já fizemos isso esse ano agora de 2011, pegar aqueles alunos que se matricularam, por uma razão ou outra, não estão frequentando a instituição. Essas vagas são consideradas vagas ociosas. As pessoas se matricularam, evadiram da escola e nós publicamos um edital e recebemos por volta de 30 alunos num processo simplificado, ocupando essas vagas que foram deixadas pelos outros alunos. Hoje, o Campus Barretos tem 300 alunos oficialmente matriculados em cursos regulares. Além disso, nós estamos oferecendo, em parceria com a Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Barretos, um curso em música, estendido à população externa, e um curso de inglês, em 3 vezes por semana, também aos alunos e à população externa. Então, o Instituto vem trabalhando a formação continuada, fora das suas condições normais de acesso, mas que um processo seletivo possa ser realizado. Este passo consolida dentro de uma linha de tempo para que a gente possa ganhar ou ter consistência e amadurecimento dentro dessa estrutura, tá certo, que o Instituto hoje exige de cada profissional, porque todos os professores foram recém-concursados, estão chegando, precisam conhecer um pouco mais dessa história, e aí sim nós estamos oferecendo para 2012 os cursos superiores, 1 de licenciatura e 2 na área de tecnologia. Complementando, se me permite,
Esse processo seletivo deve acontecer agora no final do ano de 2011, de novo com inscrições que serão feitas totalmente pela internet ou no próprio campus. E nós estamos à disposição para prestar quaisquer informações. Com a palavra, o vereador Guilherme Ávila. Senhor presidente, nosso diretor Vitor Brum, reitor do Instituto Federal, vamos chamá-lo assim, queria parabenizá-lo pela sua pessoa, pela condução dos trabalhos, pela direção do Instituto, pela dedicação, seriedade e excelência nos serviços prestados pelo Instituto Federal. Acho que sua pessoa é um dos grandes responsáveis pelo sucesso do Instituto Federal. Nós sabemos do esforço feito pelo professor Reginaldo e todas as pessoas para a implantação, mas após implantado, nós sabemos da necessidade da condução dos trabalhos, e isso aí você faz plenamente, de uma forma perfeita. Parabéns. Eu gostaria de saber, Vitor, quais os cursos, como você acabou de dizer, de licenciatura serão implantados e qual a capacidade hoje do Instituto Federal para abrigar alunos e da possibilidade de ter mais cursos já para o ano de 2012. Quais os requisitos que precisam, se é gradativo, precisam ter alguns para depois se abrirem outros, ou se pode já abrir um número maior de vagas para que o município de Barretos possa ter aí um número maior ainda de cursos. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pelo elogio. Esse elogio não é só a mim, eu estendo isso a todos os 20 colegas que estão lá com a gente, 25 colegas que estão com a gente, servidores, e costumo sempre falar para ele que nós somos servidores, ou seja, servimos ao público, mas principalmente que a gente deva servir com carinho, com atenção, com dignidade, tratando as pessoas com respeito, mas principalmente abrindo as portas desta instituição para que ele possa atender essas demandas e trabalhar não só como uma instituição includente, que possa trazer as pessoas, a sociedade para dentro da escola, não só para discutir a escola, mas também para vir aqui ganhar conhecimento e trabalhar nesse conhecimento para o seu crescimento pessoal e uma melhor inserção dentro dessa sociedade, desse mundo produtivo. Mais uma vez, obrigado, e levo esse agradecimento a todos os servidores aqui do Campus Barretos e, com certeza, de lá de São Paulo, que nos dá o apoio. Bem, os nossos cursos de licenciatura, inicialmente, será em Biologia. Esse será um curso de licenciatura em Biologia, será um curso de 8 semestres, 4 anos. Esse curso de Biologia, em Ciências Biológicas, ele será aplicado aqui dentro do próprio campus, tá? A partir de 2012. Serão oferecidas 40 vagas. Há uma política do Ministério da Educação de que essas vagas, 50% sejam oferecidas via SISU. O que é o SISU? É o Sistema Unificado de Seleção. Esse Sistema Unificado de Seleção são para aqueles alunos que prestam o Enem. Só que a característica de Barretos, e a nossa discussão está sendo levada à reitoria, para que a gente não entre 100% no SISU, no Sistema de Seleção Unificado, que é via Ministério, porque nós podemos receber pessoas do Brasil inteiro. Pessoas do Acre ou do Rio Grande do Sul poderão se candidatar a vir a Barretos e a fazer o curso conosco. Esse curso será oferecido na parte da manhã, destinado àquelas pessoas que já concluíram o ensino médio. Ofereceremos, então, 40 vagas dessas. 20 ficam via SISU, que é o Sistema Unificado de Seleção, e 50% dessas vagas, 20 vagas, ficariam para um processo seletivo que o próprio Instituto iria aplicar, destinado especificamente à nossa inserção, à nossa característica e, principalmente, o retrato que Barretos tem em relação a pessoas que já passaram algum tempo pelo ensino médio, que não tiveram acesso e, com certeza, precisarão fazer o Enem, porque sem o Enem concluído, ele não poderá acessar o Sistema Unificado. E existe uma outra possibilidade de acesso aos cursos superiores, tanto de tecnologia quanto de licenciatura, daqueles alunos que foram classificados no Exame Nacional do Ensino Médio. Independente de eu não preencher as vagas via Sistema Unificado, eu posso lançar mão